Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Já peço que deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva, acompanhe o nosso conteúdo. Eu sou a terapeuta Lígia Alves e vamos para mais uma leitura do audiobook. Livro Os Segredos por Trás das Pirâmides, página 62. Libertação automática do desespero com o círculo azul. As 5 técnicas associadas à face leste são cuidadosamente graduadas. Todas convergem para seus respectivos alvos, mas você perceberá como são diferentes os enfoques. Escolha aquela que melhor se adapte às suas condições pessoais e necessidades, passando a outra técnica assim que tiverem lugar as mudanças desejadas. Esta primeira técnica tem um objetivo bastante amplo. Sua finalidade é remover atitudes pessoais que podem originar a falta de amor e paz de espírito. Não sendo este livro um tratado de psicologia ou psiquiatria, deixaremos de investigar os complexos que podem tornar uma pessoa atrativa ou não para os demais. Diremos simplesmente que, se você não atrai as pessoas e condições que deseja, parte do problema está em seu íntimo. Uma fonte de falta de atração é o desespero pessoal. Quando você se vê fechado em um círculo de emoções negativas que aumentam por si mesmas, embora lute para ser aceito e estimado, o fracasso o magoa emocionalmente e o leva a recuar, convicto de que o mundo o odeia. Este tipo de ideia fixa pode tornar-se uma verdadeira realidade, resultante de atitude mental que você irradia. O círculo azul de Vayu é destinado a reverter os efeitos dessas espirais emocionais, porque o símbolo atua em níveis profundos de sua mente subconsciente. Da mesma forma como fez com o quadrado dourado de Prithvi, agora você irá criar um símbolo que usará em conjunto com seu gerador da nova energia psíquica para sintonizar-se com as correntes cósmicas. Seu círculo é confeccionado com papel azul. Desenhe uma circunferência. O tamanho exato não tem importância e a tonalidade precisa de azul depende de sua preferência pessoal. Colocando uma pequena moeda sobre o papel e passando um lápis em torno dela, surgirá um círculo de bom tamanho. E havendo vários tons de azul a considerar, escolha o que preferir. Naturalmente, se você não tiver um pedaço de papel azul, faça seu círculo em papel branco, colorindo depois na cor azul com tinta, lápis ou aquarela. Recorte seu círculo e o coloque contra a face leste de seu gerador da nova energia psíquica. Pregue-o ao gerador com uma cola ou fita adesiva. Agora você acabou de criar outro elo com o reino invisível do destino, desta feita ligando-o ao mundo abstrato das emoções. Para iniciar sua sintonização básica com o mundo da paz e atração emocionais, estipule condições similares às que estabeleceu para contemplar o quadrado amarelo de Prithvi. A diferença é que colocará a sua cadeira de modo a poder olhar para a face leste do seu gerador da nova energia psíquica. Olhe fixamente para o círculo azul durante uns 2 minutos. Depois, feche os olhos suavemente. Sob certas condições de iluminação, é possível que veja uma imagem do círculo flutuando contra o escuro das pálpebras cerradas. Ver ou não o círculo, pouca diferença faz. Mencionei o fato apenas como ponto de interesse, porque sem dúvida alguém irá perguntar por que isso acontece. Trata-se apenas de um fenômeno físico, acontecendo porque a retina se cansa de fixar a cor. Não é perigoso para sua visão, nem significativo para o seu caminhar psíquico. Ao contrário da técnica do quadrado amarelo, agora você não precisará exercitar a mente com a visualização de suas necessidades.
O que faremos aqui será um simples reforço de sua sintonização com a face celeste de harmonia e paz. Se perceber que sua mente galopa a toda velocidade quando estiver de olhos fechados, com os problemas e perturbações atropelando-se e requerendo atenção, empurre-os para o fundo por um momento. Então, esforce-se para recordar um incidente calmo e feliz de sua vida. Evoque lugares tranquilos, um ambiente sossegado, o interior da floresta ao amanhecer, por exemplo, ou a sagrada quietude de uma grande catedral. Sentirá imediatamente um pouco dessa paz espalhando-se por seu ser. Entretanto, depende do seu grau de tensão e desespero iniciais o momento em que surgirá o efeito do círculo azul de Vayu, mas uns 2 minutos diários, ou tão frequentemente quanto seja possível, em base menos regular, passados na contemplação do círculo azul, provocarão modificações fabulosas em sua maneira de ser. Mantenha os olhos fechados por mais 2 minutos e depois abra-os. Contemple o círculo azul por cerca de meio minuto, e então levante-se para dar continuação às tarefas necessárias em sua vida. Carol Y conheceu o Senhor Exato após anos de sofrimento. Carol passou muitas de suas horas acordadas quando adulta, em um torpor resultante de tranquilizadores. Aos 10 anos, havia sido assaltada sexualmente por um psicopata, experiência que a deixou com cicatrizes mentais profundamente enraizadas. Abre aspas. Eu tinha pavor de homem, disse ela. Mesmo 20 anos mais tarde, tendo aplicado uma perspectiva lógica e adulta àquela aterrorizante experiência da infância, não podia manter um contato normal com quem quer que fosse do sexo oposto. Ficava gelada ou começava a gaguejar, sempre que um homem se aproximava de mim. Isso destruiu qualquer esperança de ter uma vida amorosa plena e feliz, além de tornar-me tensa e nervosa em termos de emprego. A despeito da terapia, a condição de Carol permaneceu irredutível. Seu médico finalmente receitou-lhe tranquilizantes para diminuir sua reação aos terrores subconscientes, esperando que, com o tempo, ela se ajustasse a relacionamentos normais. Abre aspas. É difícil descrever as frustrações de meu estado emocional, disse ela. Por um lado, eu era razoavelmente atraente e com as necessidades normais de qualquer jovem. Não tinha problemas para conhecer rapazes que poderia vir a se tornar algo mais sério e ficariam satisfeitos com isso. Entretanto, por mais que procurasse vencer os temores, acabava fugindo de todos eles. Minhas reações iam do riso insano às reações verbais, em voz alta e irritada, o que afugentava os namorados, muito antes de chegarmos a um bom nível de entendimento. Eventualmente, Carol afastou-se inteiramente de contato com os homens, excetuando-se os encontros inevitáveis e rotineiros em sua vida diária. Abre aspas. Somente alguém sentindo o mesmo que eu poderia tentar compreender todo o meu sofrimento, disse ela. Não me conformava em ser condenada à situação de solteirona por causa daquele trauma de tantos anos. Eu tinha um pequeno círculo de amigas, mas era vista por elas como uma criatura excêntrica. Acostumaram-me a bater em retirada quando as encontrava com seus maridos. Ansiosa, em busca de cura, Carol tentou várias técnicas mentais e a meditação, as quais pareciam promissoras. Nada funcionou e a contento, até eu ficar conhecendo a energia da pirâmide, relatou ela. Quando me dediquei à corrente leste de harmonia e paz, houve uma melhora incrível em minha estrutura emocional. Eu esperava apenas que a paz de espírito me fizesse aceitar minha própria psicologia,
compreender o problema e talvez poder livrar-me dos tranquilizantes. Jamais esperei a cura total. Carol descobriu que a contemplação diária do círculo azul de Vayu atraía um notável efeito calmante. Abre aspas. Percebi que dobrara a esquina quando me vi sorrindo para o motorista do ônibus. Ao pagar minha passagem, disse ela. Antes, até mesmo esse mínimo contato me deixava com palpitações e em pânico. A trajetória de Carol em direção à saúde mental progrediu a passos rápidos. Conseguiu abandonar as pílulas e em pouco começava a sair regularmente com vários rapazes. Foi quando conheci Ben, um fotógrafo, contou ela. Ben era tudo o que eu procurava em um homem e, por fim, eu me senti capaz de ir até ele. Foi gentil e compreensivo comigo, de maneira que nosso relacionamento floresceu rapidamente para um amor verdadeiro e mútua estima. Hoje Carol está casada com Ben. Eles possuem uma bela casa em Michigan, 3 filhos maravilhosos e um relacionamento que é a inveja dos seus amigos. Abre aspas. Aquilo estava realmente à minha espera, disse Carol, porém jamais teria acontecido se a corrente da face leste não me mostrasse o caminho. Dissipe a solidão com a técnica da fotografia magnética. Passaremos agora para um ponto mais específico. A técnica do círculo azul, descrita anteriormente, foi destinada a atrair paz e harmonia sem qualquer objetivo especial em vista. Esta extensão do método é indicada para curar as condições daqueles que se sentem solitários e indesejados. Nesta fase de sua sintonização, você precisará de um quadro ou fotografia. De um jornal ou revista, recorte a foto de uma pessoa que pareça feliz e amável. Um desses modelos que posam para publicidade se enquadram perfeitamente bem nisso. A foto que vai usar deve ser de uma pessoa estranha e, em vista disso, não use o retrato de ex-namorado, parente ou quem quer que esteja relacionado com sua vida. O sexo da pessoa do retrato é sem importância. O fator essencial na criatura para quem irá olhar deve ser sua aparência radiosa, cálida e feliz. Conduza a contemplação do círculo azul de Vayu da maneira indicada anteriormente, mas, antes de fechar os olhos, fixe-os na fotografia que ele selecionou. Observe o rosto da pessoa, olhe para a curva dos lábios, a expressão fisionômica e, particularmente, os olhos. Após um minuto ou mais desta contemplação, feche os olhos conforme indicado. De novo, procure afastar aborrecimentos, problemas para imaginar-se caminhando por uma alameda, banhado por um sol radioso, encaminhando-se para uma cidade no alto de uma colina. A seu lado alguém o acompanha, irradiando companheirismo, amizade e felicidade. Pratique a mentalização por 1 minuto ou mais se quiser. Depois, abra os olhos e encerre o exercício como fez antes ao contemplar o círculo azul. Outro elo foi ligado firmemente em sua cadeia que o liga à total paz de espírito. A técnica da fotografia magnética que acabou de empregar registrou-se indelével no livro do destino e inevitavelmente se tornará uma realidade para você, desde que a pratique todos os dias quando lhe for mais conveniente. Elwood R. diz agora: tenho mais amigos do que posso manejar. A transferência para uma cidade grande foi imensamente proveitosa para a conta bancária de Elwood, mas arruinou sua vida social. Fui criado em uma cidadezinha de Iowa,
onde todos se conheciam, disse ele. As pessoas eram naturalmente amigas e nunca tive problemas para encontrar companheiros com quem partilhar meus momentos de lazer. O problema começou depois que deixei o ginásio, porque então havia momentos demasiados de lazer. Eu não sentia a menor vontade de trabalhar na fazenda de meu pai e, por outro lado, as oportunidades de emprego locais não eram o que se chamaria de abundantes. Após 2 anos trabalhando nesses bares onde os fregueses são atendidos dentro dos carros, depois atrás de um balcão preparando sanduíches e em outros empregos similares, sem futuro, decidi que precisaria ocupar-me em coisa melhor do que isso e mudar-me para um lugar maior. Woody foi para Los Angeles e lá trabalhou com afinco, a fim de subir na vida. Sempre bom estudante, tirou um diploma de eletrônica e logo estava ganhando um bom dinheiro. Além de progredir firmemente como técnico de uma organização que fabricava dispositivos semicondutores, abre aspas, eu era muito feliz, contou Woody. Pude alugar a mobília, um bom apartamento, comprei um carro razoável e tinha à minha volta todos os indícios de um rapaz solteiro vivendo com conforto. O único problema é que não tinha ninguém para partilhar daquilo. As conexões sociais que estabeleci não valiam um tostão furado. Quanto aos colegas, em sua maioria, eram casados ou noivos. Acontece que, enquanto me debruçava sobre livros, não sobrara tempo para fazer amigos. Consequentemente, era encarado como sujeito solitário e, segundo o estilo típico das cidades grandes, os outros não se envolviam comigo, deixando-me entregue à minha própria vida. O destino não tomou parte nos esforços de Woody fez para encontrar amigos que valessem a pena. Abre aspas. Frequentei bares de pessoas desacompanhadas, fui a discotecas e outros clubes, mas nada aconteceu. As criaturas que conheci ou não faziam meu tipo, ou eram ligações provisórias que saíam da minha vida em horas ou dias. Eu acostumava ficar ouvindo música em meu aparelho de som estereofônico, recordando os tempos felizes do passado, quando levava a vida calma e pachorrenta do campo. Sentia-me tentado a voltar para ela, mas percebi que então teria que abdicar de muita coisa pela qual trabalhara tanto. A falta de amigos era a única falha no quadro, porque todo o resto de minha existência não podia ser melhor. Vasculhando os classificados à procura de um anúncio que o fizesse conhecer pessoas, Woody deparou com um grupo que desejava contatos interessantes para experiências com temas psíquicos e de ocultismo. Sendo uma pessoa pragmática, para quem 1 e 1 sempre tinha que somar 2, Woody nunca demonstrara grandes interesses por tais assuntos. Confesso que gostava de ler previsões astrológicas para meus signos nos jornais, sabia algumas coisas sobre PES, telepatia, etc. Mas, do pouco que conhecia a respeito, considerava tudo aquilo uma mescla de investigação não científica, entusiasmo e exagero, disse ele. Jamais me passara pela ideia de que qualquer daqueles métodos tivesse utilidade para a solução de problemas da vida diária. Woody conheceu o grupo de pesquisadores psíquicos, mas ainda assim não ficou muito impressionado. Eles faziam reuniões semanais para discutir o assunto, contou ele. Fiquei sabendo de muita coisa que ignorava e tive a atenção despertada para a energia da pirâmide. Aprendi que já houvera muita pesquisa científica a respeito, em sua maioria com resultados inconclusivos, mas deduzi que, se as universidades podiam gastar largas somas de dinheiro mapeando eletronicamente a grande pirâmide, devia existir alguma coisa nela. Em 1872, cientistas abandonaram um programa com a finalidade de mapear câmaras ocultas no interior da grande pirâmide de Gizé.
porque as amostras recebidas da radiação dentro da estrutura alteravam-se inexplicavelmente. Pesquisas através do radar efetuadas pela Stanford Institute foram também interrompidas em 1974, quando obtiveram resultados igualmente anômalos. Segui fielmente as instruções sobre a técnica da fotografia magnética, disse Elwood, mas diferente a verdade científica esperando resultados negativos, minhas notas tomadas nessa época testemunharam um êxito que ainda acho inacreditável. Dentro de 2 semanas, o telefone não parava de tocar, trazendo-me convites para festas, idas à praia e cruzeiros marítimos. Todo um novo mundo de delicioso envolvimento social se abriu para mim. Em verdade, posso dizer que agora tenho mais amigos do que posso manejar. Sinto-me agradecido pela chance de provar os poderes do Círculo Azul de Vaiu.